TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Com muita alegria recebemos cada um de vocês aqui em nossa TV Imaculada. E claro, já estão todos reunidos aí? Vamos nos consagrar a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Que bom ter cada um de vocês, Milites, que nos acompanham aqui em toda a programação da TV Imaculada. Nessa semana, no programa todo especial, nós vamos falar sobre musicoterapia. Olha que tema bacana, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso que existe, inclusive aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa convidada é a Mônica Zimpel, ela que é musicoterapeuta, vai trazer um pouco do recorte desse trabalho maravilhoso que ela faz com seus pacientes e bacana, né? Para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre como trazer qualidade de vida, né, para a nossa vida. Eu quero dizer a vocês, né, que está chegando agora, nós estamos começando o programa, mas tem aquelas pessoas que às vezes pega pela metade o programa, né? Não tem problema. Além de você poder acompanhar o Viver com Fé e Saúde nas reprises que acontecem no decorrer da semana, nós também estamos no canal do YouTube e eu quero convidar você a nos acompanhar lá, fazer crescer o nosso canal. Rede Imaculada de Comunicação. Você vai clicar naquele vermelhinho lá que está em inscrever-se. Você gostou? Clica no sininho para você receber as nossas notificações, curte e compartilhe também para aquelas pessoas que você acha importante poder acompanhar o nosso programa. É um convite que eu deixo para cada um de vocês. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha que delícia vai ser o programa de hoje. Nós falaremos sobre musicoterapia. Olha que maravilha. E existe aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A nossa convidada, ela que é musicoterapeuta, é a Mônica Zimpel, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Seja muito bem-vinda, Mônica, aqui conosco na TV Imaculada. E muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim poder falar dessa profissão que eu adoro aqui com vocês. Um trabalho tão lindo, não? Porque a música canta e encanta as pessoas e quando a gente fala isso no aspecto da terapia, faz uma diferença fundamental, né? Mas explica pra gente exatamente o que vem a ser musicoterapia. Então, a musicoterapia se usa esse título, né, por falta de um melhor, porque a musicoterapia, ela não usa só a música com finalidades terapêuticas, ela usa o som de uma forma geral. E o som, ele tem os elementos eles são igual uma farmácia, né, nós manipulamos no uso de vários tipos de tratamento. Então, por exemplo, o som, ele tem um timbre. Cada instrumento musical tem um timbre específico. A voz de cada pessoa tem um timbre característico. Então, esse é um elemento do som que faz diferença no tratamento. Cada som também tem uma intensidade, né? Ou ele é forte, ou ele é fraco, ou ele é médio. E isso também tem um impacto nas nossas emoções. A gente usa isso com objetivos terapêuticos, a intensidade do som. O som também tem uma velocidade, né? A gente percebe as pessoas, umas falam mais devagar, outras falam muito mais rápido, né? Mais acelerado. Então, a velocidade do som
quando a gente fala em ser humano, na velocidade da fala, ela também vai denotando, né, estados de humor, né? Quando estamos ansiosos ou felizes, a nossa fala é muito mais acelerada do que quando nós estamos mais introspectivos, pensativos, tristes. Isso altera a velocidade da emissão do nosso som. Então, para você ver como os elementos do som, eles vão falando de nós, e o musicoterapeuta usa isso, né? E a música é uma combinação de sons, né? E desses elementos todos. Nós vamos utilizando isso no tratamento, sempre vendo qual o objetivo, o que nós queremos alcançar, e vamos usando, então, esses recursos para alcançar esses objetivos sempre terapêuticos, né? Lembrando que a musicoterapia não tem a finalidade de ensinar música, nem de ensinar a cantar, nem de ensinar a tocar violão, embora em muitos lugares que a gente atenda, comigo mesmo acontece, as pessoas dizem, ó, chegou a professora de música. E é exatamente isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas têm ainda essa ligação de musicoterapia com aprender a tocar algum instrumento ou então aprender a cantar, e não é exatamente isso, né? Pode até usar desses instrumentos, penso eu, né? Mas não é exatamente a professora de música, né? E uma coisa que eu estou observando aqui e me faz lembrar daquele filme maravilhoso, eu não sei, claro, você já deve ter ouvido falar, O Som do Coração, um filme lindo, né, que fala sobre esse processo também, mas por que me fez lembrar? O seu semblante me fez lembrar esse filme, porque o som do coração. Você sorri com os olhos, você sorri com toda a tua face, com o teu corpo, quando você fala do teu trabalho. É uma apaixonada pela tua profissão, não? Verdade. Exatamente. A gente vai primeiro, a gente começa a se inteirar do que é musicoterapia, né? Eu mesma, eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que existia uma graduação, uma faculdade de musicoterapia, tanto que a musicoterapia é minha quinta graduação. Olha! Sempre procurando achar aquilo que eu não sabia o que era exatamente. E então, quando eu descobri a musicoterapia, para mim, foi uma descoberta cheia de desconfiança, porque, como para a maioria das pessoas, né, você não pode acreditar que a música pode ser usada realmente para tratamento, né? Então, isso fez muita diferença para mim, e o apaixonamento vai acontecendo porque a gente vai percebendo que dá certo. É verdade mesmo, né? É menos medicamento, é menos intervenção tão dolorida, né? E através da música você consegue diminuir dor, você consegue alterar o humor, você consegue reabilitações importantes, né? Porque a música chega onde tantos outros equipamentos, medicamentos não chegam. Né? A Exatamente. música faz esse papel, então acaba sendo realmente uma profissão fascinante e que já deixa aqui o convite a todos e a todas que nos assistem, né? Agora nós vamos ter aí esse Enem, os jovens que entram, nós temos a musicoterapia em 3 universidades federais aqui no Brasil, Que na bacana! UFG, o FMG e o FMJ, fora essa temos as privadas também. Precisamos de mais musicoterapeutas graduados, precisamos de muito mais profissionais nessas áreas, porque a saúde ela tem sido repensada de uma forma muito importante e nós precisamos aliar os métodos tradicionais com esses métodos que muitas pessoas chamam de alternativos, mas não são alternativos, né? Somos complementares. Nós Exato. precisamos entender isso para que o ganho, né, dos pacientes, das pessoas em estado de vulnerabilidade, o ganho delas seja infinitamente maior se a gente superar as diferenças, né, das fronteiras com as diferentes profissionais que cuidam com muita dedicação à saúde. Exatamente. Então, precisamos de mais musicoterapeutas no Brasil urgente. Muito importante você falar da graduação,
para que as pessoas possam compreender que quando a gente está falando de musicoterapeuta, nós não estamos falando daquela pessoa que fez um cursinho de final de semana, ou então um intensivão de 6 meses, não é uma especialização, é uma graduação. E sendo assim, não há como a gente não colocar esse olhar de que é ciência, não é uma mágica. Você não chega tocando e magicamente você vai transformando as emoções das pessoas. Não, isso é ciência. E quando a gente fala em ciência, e quando a gente fala em terapia, a gente está falando sobretudo em neurociências, né? A gente está falando sobre neuroafetividade. Então fala pra gente como é que essa música ela age no cérebro das pessoas, no cérebro dos seus pacientes, querida. Vamos pensar como é que a música atua no nosso cérebro e vou falar assim de uma forma bem simples para que cada um que nos ouve possa comparar com o seu dia a dia, né? Eu vou tentar não usar tantos termos técnicos, mas você imagine que nas nossas emoções qual é o impacto que a música tem. Nós não conseguimos imaginar, até porque nem existe nenhum povo, nenhuma cultura que em nenhum tempo, né, dessa vida que a gente tem registro, que não se desfrute da música. Então, para que o ser humano precisa da música, né? Então, nós percebemos o quanto a música dá suporte para o ser humano. Então, se a gente pensa desde o início, quando uma mulher está gestante, que ela já começa a olhar para aquela barriga, cantar para aquela barriga, e mesmo que ela não cante, não tenha esse hábito, o que acontece é que lá dentro o bebê já está ouvindo o próprio batuque do seu próprio batimento cardíaco, né? Do batimento cardíaco da mãe. Ele está lá dentro do útero e toda aquela funciona como uma caixa acústica. E ele está pulsando junto com essa mãe. Ele está ouvindo a respiração, o ritmo da respiração da mãe. Então, esse ritmo cardíaco, esse ritmo respiratório, se nós formos pensar, né, atualmente, ele dá muitas indicações para nós, né? Sim. Quando alguém chega respirando ofegante, você fala, calma, respira. Né? A pessoa está respirando, mas a aceleração da respiração traz um estado de alerta para nós. E assim também os bebês, eles sentem alguma coisa está acontecendo emocionalmente, sonoramente, a vibração sonora está impactando aquelas emoções, aquele pequeno cérebro, deixando aquelas pequenas marcas, né, da ansiedade ou da pressa, ou todas essas coisas, elas são sim também sonoras. Então, depois que o bebê nasce, nós dizemos assim que as cantigas de ninar, elas são para as emoções humanas a mesma coisa que o leite é para o corpo. Sim. Ela alimenta as emoções, as cantigas de ninar. Porque a cantiga de ninar, quando a gente imagina a cantiga de ninar, a gente imagina a pessoa cantando com aquele bebê no colo, embalando aquele bebê. Então, isso é a proximidade afetiva, os olhos nos olhos, né? E fora que está ali no colo acolhido, o batimento cardíaco está ali pertinho. Então, tem todo um ritmo, tem toda uma emoção, o envolvimento, né? E esse vínculo de mãe e bebê sendo formado ali, envolvidos pela sonoridade. Então, por isso, hoje, eu acho até uma pena que boa parte das pessoas, quando nos procuram para fazer um bebê dormir e tal, pensa qual música que eu coloco no equipamento. Isso produz um distanciamento e uma dificuldade com esse vínculo da mãe e do seu bebê. Né? Porque nada se compara à voz da mãe. Às vezes a mãe fala assim, mas você não tem ideia do quanto eu sou desafinada, de quanto seria um sofrimento para o meu filho e para a minha filha ouvir a minha voz. Eu sempre costumo dizer assim que imagine que você está ali, de repente você se vê perdida numa floresta. E então, lá tem canto de pássaros lindíssimos, lá tem um riachinho que corre, é um lugar muito sereno e calmo, mas você está perdido, você nunca esteve lá, por mais lindo que seja a sonoridade. Então, não existe nada mais que esse bebê ter ouvido que a voz da sua mãe, a voz daquelas pessoas que ele, lá dentro do útero, ele já tinha um impacto
daquelas vozes da mãe, do pai. A gente sabe, né, dos relatos, né, de pais que telefonam longe e o bebê, ele ouve aquela voz, ele reage a essa sonoridade. Então, a gente vai percebendo isso, né, que as nossas emoções, a voz das pessoas que a gente ama, tudo isso vai nos afetando. A intensidade, o timbre delas. Então, mexe com as nossas emoções. E, sem sombra de dúvida, se mexe com as nossas emoções, também está impactando as nossas memórias, né? Exato. Porque são guardadas ali, quanto mais intenso é uma história, quanto mais emoção envolvida, mais estará marcando as suas memórias. Exatamente, né? Isso que eu ia falar em relação às memórias afetivas, né? Porque não há como não considerar que os nossos aspectos cognitivos, eles são formados sobretudo dentro da vida intrauterina, né? E quando tem todo esse recorte que você nos trouxe desse cuidado, dessa fala, enfim, em relação à mãe e o bebê, essa vinculação, a gente está falando sobre memórias afetivas que nós levamos para a nossa vida adulta, né? Sejam elas quais forem. Tanto é que quando a gente está triste, por exemplo, e a gente fica encolhidinho, né? Dobra o nosso corpo, como a gente fala, né? A gente fica em posição fetal, que é aquele local onde a gente, né, nas nossas memórias afetivas, estávamos no sentido acolhidos, e se nós tivemos essa relação de vínculo com a mãe, é reconfortante, né? É aconchegante, né, Mônica? Muito. Em musicoterapia, nós sempre dizemos assim, mães, cantem para os seus bebês, mães e pais, né? E no final da vida, a gente diz, filhos, cantem para os seus pais, no final de vida deles. Por quê? Porque eu atendo muitas pessoas acima dos 70 anos, né? Algumas investem na musicoterapia para o seu desenvolvimento pessoal, outras com problemas de ansiedade ou com questões de quadros depressivos, mas eu também atendo pessoas com Alzheimer. E nós sabemos que a música é uma das últimas memórias que se vão. Então, eu tenho essa experiência todos os dias, né, nos meus atendimentos, onde a pessoa já não sabe, identifica seu cônjuge, seus filhos, seus netos, mas eu começo a cantar a frase de uma música e ela vem junto. Isso está lá, né? Olha. E por que está lá? Porque nós sabemos que as músicas que mais impactaram a vida de um ser humano, nessa faixa etária, de uns 15 até uns 25 anos, são as músicas de grandes decisões sobre o que vai estudar, se vai continuar morando com os pais, se vai se casar ou se vai investir profissionalmente. São decisões importantes e onde a pessoa se faz acompanhada da música, né? Então, ela escolhe um estilo musical e essas músicas que marcam casamento, formatura, sofrências, paixonites, as conquistas, né? Todas as celebrações, essas músicas vão impactando emocionalmente toda uma época, uma geração. Sim, né? Sim. As músicas, as utilizadas no tratamento. Então, porque elas estão carregadas de emoção e essa emoção liga e conecta a pessoa diretamente às suas memórias, né? Algumas pessoas, quando ouvem determinadas músicas, sente até o cheiro, sente até o sabor daquele lugar, ou daquele tempo, ou daquela época. O nosso cérebro é incrível, né? É incrível. E eu vendo você falar, você atende pacientes com Alzheimer. Nossa, que maravilha! E existe alguma contraindicação de pacientes que não é indicado musicoterapia nesse sentido, Mônica? A contraindicação de musicoterapia, nós ainda temos a epilepsia musicogênica, né, que é realmente a pessoa acaba despertando esse estado aí quando ouve música. Então, são casos raríssimos no mundo e onde tem que ser trabalhada uma dessensibilização sonora, assim como acontece com eles e tantos outros quadros, né, de excesso de sensibilidade à exposição ao som. Sim. Né? Nós temos isso com os autistas também. Uhum. Então, são essas as situações. Fora isso, né, tudo pode ser atendido pela musicoterapia. A grande questão é a especialidade do musicoterapeuta.
como assim como tantas áreas, né, da psicologia, da própria medicina, a musicoterapia, o estudo, a graduação dela, são 3 troncos, né, que nós estamos ligados a áreas médicas, as áreas do psiquismo e a música. Então, a gente faz uma combinação desses 3 elementos, né? Mas é claro que nós, como musicoterapeutas, a gente acaba escolhendo algumas áreas para atuar, porque é um mundo de possibilidades cada um deles. E sendo assim, havendo essa contraindicação, é importante que você faça antes de iniciar um atendimento. Você não chega lá tocando ou então trabalhando a música. É preciso uma anamnese bem feita, né? Bem acolhida, para que você possa saber de que forma você vai ter o manejo com aquele paciente, não? Exatamente, porque a musicoterapia tem técnicas próprias, né? Então, por exemplo, algumas pessoas, né, como eu trabalho em geral com adultos e com pessoas com mais de 60, 70 anos, com idoso, né, também, é importante que ele se saiba, a musicoterapia tem técnicas próprias. Então, quando eu pego um violão e vou até um lugar e começo a cantar as músicas que eu gosto, né, por melhor musicista que eu seja, por tocar muito bem, por cantar muito bem, eu não tenho objetivos terapêuticos. Primeiro, número 1, a música é a música que eu gosto, é linda, é bem bonita, mas é a música que eu gosto. E qual é a música que aquele cliente, aquela pessoa que está naquela situação gosta? Né? Outra coisa, vou cantar Felicidade, foi embora. Essa todo mundo gosta, essa não tem problema para ninguém, né? Então, eu trabalhei alguns anos numa casa de idosos aqui em Campo Grande. Então, essa mesma música, né? Quando eu cantei Felicidade, foi embora e a saudade no meu peito. Uma pessoa da família da idosa veio falar assim para mim, Mônica, você só canta música triste. Isso não é bom para idosa e tal. E daí eu falei assim, olha para a carinha dela e veja para ela, veja se está sendo bom ou não, né? Porque as pessoas que olham, né, para o idoso e cantando essas músicas lá antigas que parecem muito mais tristes, não percebem a alegria que dá em lembrar. A alegria em lembrar é tão grande que supera essa situação que, para quem está de fora, quem não está inserido naquele contexto terapêutico, não consegue entender. Exatamente, até porque a questão daquilo que foi dado de sentido naquela música para aquela idosa, né? Exatamente. Então, e é um lugar onde o idoso pode falar, a minha felicidade foi embora mesmo. E eu me sentia feliz lá de onde eu vim. Sim. Né? E aí, dentro desse mesmo contexto, né, uma idosa chora porque a felicidade foi embora, mas a outra feliz porque pensa na segunda parte da música. E ela pensa, a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando eu começo a cantar. Né? Então, o momento da vida que ela estava, no caso de uma outra, né, de uma outra idosa, no mesmo contexto, ela fala, eu estou aqui, mas a minha cabeça, você não tem ideia de onde que a minha cabeça está. Minha cabeça está lá nas lembranças que eu gosto, eu não sou prisioneira desse momento, eu vivi grandes coisas e essas lembranças alimentam minha vida, né? São circunstâncias que eu passei no orgulho da minha história, eu adoro lembrar das minhas coisas, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Quando a gente vai atuar como musicoterapeuta, porque você não canta a música que você gosta, você não canta nem no tom que é fácil para você. Exatamente. Porque às vezes é uma maravilha para você, mas para o outro o tom é muito baixo, ou o tom é muito agudo, você sai tocando na tonalidade que a pessoa canta, na velocidade que a pessoa precisa. Tudo é intencional, com um objetivo terapêutico. E isso também leva no aspecto da empatia, né? Que as pessoas falam que é se colocar no lugar do outro. Lá
na minha caminhada, em algum momento da minha vida, eu aprendi que é estar ao lado do outro, caminhar ao lado do outro, no ritmo do outro, respeitando a subjetividade do outro, né? Ai, mas que papo gostoso, Mônica, mas aguarda aí um minutinho, viu? Que nós já voltamos. Porque nós precisamos, queridos, ir para um breve intervalo, mas nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, numa conversa tão gostosa aqui, o tema maravilhoso que faz assim som aos nossos ouvidos. Nós estamos falando hoje sobre musicoterapia. A nossa convidada pela primeira vez aqui em nosso programa, e eu estou muito feliz com o seu sim aqui para a TV Imaculada, viu? É a Mônica Zimpel, ela que é musicoterapeuta, já trouxe várias informações aqui no bloco anterior. Mas, Mônica, fala pra gente, musicoterapia, tem tipo de musicoterapia? Como é que funciona isso? Tem recortes em relação a esse atendimento? Nós encerramos o último bloco falando sobre a importância de uma anamnese bem feita, até porque existe a contraindicação, né? Mas e os tipos? Existe algo assim na musicoterapia? Olha, a musicoterapia ela se desenvolveu tanto, né, que existem a gente chama de musicoterapia receptiva. O que é a musicoterapia receptiva? É onde você ouve música, né? E é preciso entender que, falando da musicoterapia receptiva, que não existe música boa para isso e música boa para aquilo, né? Isso é bom, é importante a gente entender, porque essa musicoterapia receptiva talvez seja o que as pessoas mais façam na vida pensando que é musicoterapia, né? Então, para você fazer isso, realmente existe um estudo, existe atualmente no Brasil, nós temos até uma especialização entre os musicoterapeutas só nessa técnica. Então, quando nós decidimos ouvir a música, a gente tem que saber que essa música ela está com efeito terapêutico, tem uma questão intencional, tem um repertório específico, existe toda uma técnica para você escolher essas músicas, né? E se a gente, por exemplo, né, que nós vamos colocar um idoso, um Alzheimer, que já não está mais falando e ele vai só ouvir música, tanto pelo fone como também ao vivo, né, que é a música que eu mais gosto os musicoterapeutas em geral mais gostam de fazer, essa musicoterapia que você interage com a pessoa tocando instrumento musical e cantando diretamente. É claro que nós usamos sim também tudo que está gravado, as gravações, né? Mas a preferência é pela coisa humana, viva, ali na hora, pulsando junto, né? E isso aí não tem preço poder fazer com o paciente, né, a música. Porque quando você está fazendo com a pessoa, né, eu especialmente que trabalho com pessoas já nesse processo de envelhecimento, a gente vai ficando mais idoso, vai ficando mais sozinho, mais isolado, conversando menos. E aí toda essa parte, né, vocal vai utilizando menos, e tudo isso é uma musculatura que vai encontrando a sua flacidez também, e aí o idoso vai engasgando mais, vai diminuindo as suas capacidades, inclusive de deglutição. Então, olha que maravilha, quando você já não sabe, já não tem mais com quem falar, por que não cantar? Você continua articulando, você continua, né, com essa coisa maravilhosa que é poder comer, saborear por muito mais tempo, e um recurso que está aí. Então, nós temos a musicoterapia, que é essa técnica mais receptiva, mas de toda forma, nós, os musicoterapeutas, nós usamos em geral 4 técnicas, em momentos diferentes ou em situações diferentes, né? Uma é ouvir música, né? E ouvir música é com aquela escuta ativa. Quando você ouve música, como musicoterapeuta, você tem algum objetivo ali, ou relaxamento, ou que você traga uma reflexão a respeito daquilo que você acabou de ouvir, ou que você ressignifique algum fato da sua vida, da sua história que aquela música
marcou, né? Então, tem vários objetivos em ouvir a música. Tem também uma outra técnica que a gente chama de recriação, não é recriação de diversão, mas de recriar, criar novamente uma música. Ok. É uma música que já existe, mas é você quem canta, é você que toca instrumentos, né, acompanhando essa música, porque o musicoterapeuta, no nosso consultório, é cheio de piano, violão, tambores, chocalhos, pandeiros, né? E eu, quando atendo em domicílio, também vou de mala. O atendimento é sempre com muitos instrumentos musicais, porque nós mexemos com várias áreas, né? A área motora, né? Todo o corporal envolvido, toda a emoção envolvida, o raciocínio envolvido, o cognitivo, né? Porque a música é lógica também. Né? Para quem entende de partituras, de notas musicais, sabe que aquelas bolinhas lá da partitura são números fracionados, elas têm que caber tantas frações dentro de cada tempo. Então, tudo isso é cálculo também. Por isso, a música age na nossa vida de uma forma, no nosso cérebro especificamente, de uma forma tão integral, porque provoca linguagem, provoca emoção, provoca memória, provoca movimento. Então, são muitas funções ao mesmo tempo. Então, na recriação, você faz isso, né? Você traz de novo uma música que já existe do seu jeito. Nós temos também a composição musical. Então, o que acontece é que nós colocamos o paciente para compor uma música a respeito da sua vida. Eu tive recentemente um caso de um idoso que eu atendo, e ele chegou para mim e perguntou: a vida vale a pena? Eu falei: sua vida valeu a pena até aqui? Olha. Aí ele disse: valeu. Eu falei: o que valeu? Aí ele começou a me relatar várias situações pelas quais a vida dele valeu a pena. Sim. Então, eu escrevi isso e nós fizemos a composição de uma música dos 20 aos 80 anos na época, né? Dos 20 aos 80 anos, por que aquela vida valia a pena? E ele foi contando tantas histórias engraçadas, ficou uma música enorme, e nós fizemos uma composição, e daí no aniversário dele, então ele cantou isso para a família. Olha, que bacana. Né? Então, e era uma pessoa que estava num quadro depressivo, então ele mesmo trazer à tona porque a vida dele valia a pena, isso foi realmente fortalecedor, né? Claro. Porque a depressão, a gente sabe que ela coloca uma lente negativa sobre os fatos da vida e a gente acaba esquecendo das conquistas, dos desafios superados, né? Então, isso foi fantástico o efeito disso. Então, essa é a composição, né? E tem também a recriação, eu falei a composição. Ouvir Música, está faltando uma. Mônica, vendo você falar, tem a questão também da criatividade, que acaba sendo desenvolvida também, né? E ampliar o olhar desse paciente acerca da vida, acerca da beleza da vida, né? Porque, como você falou, um paciente com os aspectos negativos, com os aspectos depressivos, ele nem lembrava de do quão valeu a pena a vida dele, não? Sim, sim. E um idoso extremamente musical, né? Que cantava em muitas festas, que gostava, né? Tinha uma vida musical muito, muito ativa, né? E ele é uma pessoa que celebrou muito a vida. Então, a gente trouxe isso de recordação, né? Para ele, então. E eu estou tentando aqui lembrar agora qual que era a última. Uhum. Mas, enfim, nós temos essas 4 técnicas, né, que nós, como musicoterapeutas, usamos com objetivos terapêuticos. Então, um músico pode fazer isso? Pode fazer. Né? Qualquer pessoa pode fazer, mas o que nós precisamos entender é que existe um profissional que já está pensando a música para a saúde aqui no Brasil há quase 60 anos. Olha. A graduação em musicoterapia começou nos anos 70. Olha. Né? Então, muitos de nós nem sabia disso. Eu também não sabia, né? Senão não tinha demorado tanto para virar musicoterapeuta. Sim. Mas hoje essas informações são muito mais acessíveis
e nós podemos, assim como o musicoterapeuta desfruta das descobertas das áreas médicas, das áreas do psiquismo, essas informações nos que circulam, né, que nos ajudam a ser muito mais do que a soma de todas essas partes, né? Sem dúvida. E é surpreendente o quadro das pessoas como melhora, porque o corpo reage, que a nossa central é a mente, né? E uma mente podendo ser impactada por uma adequação, ressignificar a sua própria vida, rever os seus conceitos. Nós sabemos que o nosso passado é a soma das histórias que eu consegui captar. Exatamente. E as histórias que eu captei foram segundo a maturidade que eu tinha, as informações que eu tinha na época, e o quanto essas histórias podem estar atrapalhando o meu desenvolvimento, o meu futuro, de coisas que podem nem ter acontecido, mas é a impressão daquele momento onde eu cheguei. Aquilo imprimiu algo em mim que pode estar atravancando a minha vida, né? Consequentemente, acaba fazendo com que esse paciente possa rever as atitudes, às vezes, que ele teve naquela época da vida dele, mas que foi com tudo que ele tinha de conhecimento naquela época, que hoje ele não faria, de repente, daquela forma, mas hoje ele já tem uma outra vivência. E vendo você falar, eu vejo quão é importante, sobretudo, ajudar esse paciente a ressignificar suas emoções. E aí não há como eu não pensar naquele paciente enlutado. A música também trabalha nesse processo dos pacientes que estão em luto? Sim, trabalha. E eu acompanhei há alguns anos atrás um caso muito interessante, há muitos anos atrás, aliás, né? Era alguém que estava vivendo esse processo do luto com dificuldade, né? A gente sabe que existem tempos, um tempo, entre aspas, né, ideal para as pessoas viverem o luto, mas a gente não pode deixar isso assim tão taxativo, né? É uma crueldade. As pessoas têm o direito de poder se despedir dentro da história delas, né? Cada um tem a sua forma, né, de poder vivenciar o seu luto. As pessoas têm esse hábito de falar, sobretudo, em relação à questão das fases do luto. Nós somos subjetivos, né, Mônica? A forma como você vai vivenciar um luto é diferente da forma que eu vivencio, talvez, né? Então, cada um é de uma forma e isso precisa ser respeitado, né? Isso. E aí a situação um caso que eu acompanhei que eu achei muito interessante foi que a pessoa então perdeu o esposo e estava nesse processo, né, de trabalhar esse luto, estava difícil demais de seguir com esse luto tão marcado. E os profissionais não estavam meio que vendo assim muito desenvolvimento e vendo como é que ia ser o tempo dessa pessoa, até que um dia ela trouxe uma informação importante, né? Quando a gente fala que a musicoterapia não lida só com música. Então, ela disse que desde que quando o esposo era vivo, todo dia, 6h15, né? 6 e pouquinho, 6h15, ele abria o portão, porque ele chegava do trabalho, e o portão rangia. E aí, o que aconteceu? Com o falecimento dele, o marido, claro, não fazia mais isso, mas o filho saía do trabalho e passava para ver a mãe que morava numa casa. E o filho também começou a passar mais ou menos nesse horário, porque era após o trabalho. E o portão rangia. Então, o fato do portão ranger, aquela memória auditiva, estava marcando sempre a chegada de alguém que não chegava mais. E então foi conversado com ela, né, e decidido dentro do processo musicoterapêutico dela, de colocar ali um óleozinho naquele portão para que ele não rangesse mais, né, para que isso começasse a se tornar presente, né, a ausência dessa pessoa e a ausência desse som, porque esse som era o som, a pessoa chegou, a pessoa voltou. Então, emocionalmente, isso estava tão incrustado ali por anos que esse som não permitia ela se desenvolvesse de uma forma mais humana para ela, inclusive. Mais saudável, né, Mônica? Mais saudável. Funcionava mais ou menos como um gatilho nessas emoções, numa falsa esperança. Ele chegou. E, ao mesmo tempo, era como se fosse tomada, ele não vai chegar, não é ele. Exatamente. Né? Porque o que a gente sabe, né,
quando uma criança, por exemplo, nasce sem a visão, né? Mesmo que a mãe não esteja presente, de longe, se ela começa a chorar, a gente já sente a presença. O som, ele antecipa a presença, Exato. né? Agora, quando a pessoa não ouve, né, ela vai desenvolvendo, né, durante a vida, pessoas que têm problemas auditivos, outras formas de percepção da presença, pela vibração, elas são muito mais sensíveis a isso, né? Mas quando a pessoa não te ouve, se a sua imagem some, tudo sumiu, ela está sozinha, tanto que o psiquismo, né, da criança surda, ela é diferente, né, o desenvolvimento dela é diferente, justamente pela falta da presença do som. Isso afeta psiquicamente muito. Então, imagina o que era para essa mulher, né? O som, a gente fala, ela é um gatilho. O som já era presente. E para o cérebro desconstruir isso, né? A gente precisou, em acordo com ela, é claro que a gente é difícil, se despede da pessoa, se despede do som que a pessoa fazia, porque a sonoridade desse homem era a sua presença. Exato. E tirar o barulhinho do portão fez diferença. Mônica, dizem, né, que a música é a última lembrança que nós perdemos. É assim mesmo? Faz esse sentido, sim? Exatamente. E é por isso, né, que a musicoterapia é tão indicada nos atendimentos em Alzheimer. É muito indicada. A gente não consegue mais nem pensar qualquer tratamento para o Alzheimer sem a musicoterapia como coisa primeira, né? Esse processo no tratamento dos pacientes com Alzheimer, claro que não é para poder recuperar, até porque a gente sabe que não existe cura, mas é no sentido de dar uma qualidade de vida para esse paciente e para essa família também, Mônica. Eu fiquei muito emocionada quando você falou de Alzheimer, porque eu já falei aqui em outros programas, quando nós tivemos o tema Alzheimer, minha avó faleceu com 91 anos, já há mais de 10 anos, né? Mais de quase 20 anos. E eu me lembro muito todo esse processo que foi, né, da evolução da doença, enfim, requer realmente muito carinho, muito cuidado, muito entendimento sobre a doença, né, para a família. Então eu fico imaginando a minha avó passando pela tua mão, né? Que pena que vocês não se encontraram, vamos dizer assim. Mas a sensação que você me traz é de bem cuidar o seu paciente, de você amar a sua profissão e de você ter esse trato, esse cuidado de amor mesmo, de afeto e de carinho com o seu paciente. Minha avó ia fazer assim tanta diferença, né, nessa qualidade de vida dela e sobretudo para a gente também. Então muito me emociona ver você falar desse cuidado que você tem com seus pacientes idosos e trazer a música para esses pacientes com Alzheimer para dar qualidade de vida para o paciente e para a família, né? Sim. Eu gosto muito de um texto bíblico que diz: melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Olha. E quando a gente pensa que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas, eu não tenho controle de como as coisas começaram, mas eu posso repensar como é que elas vão terminar para mim e para as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, né? Como família, como profissional, né? Importa como que vai acabar essa história. Para mim, importa, né? Então, a pessoa com Alzheimer, a gente sabe que não tem cura. Sabemos disso, né? Isso é claro para todos. Mas não sabemos que tem uma coisa chamada freio de mão. E essa, né? O trabalho dos profissionais, né? Essa luta dos profissionais é justamente de puxar esse freio de mão com cada vez mais força. Sim. Porque se a gente puxa esse freio de mão, se eu mantenho esse idoso cantando, se eu mantenho esse idoso, eu tenho alguns com Alzheimer que eles ainda conseguem ler, eles não entendem o que eles leem, mas eles conseguem fazer essa junção de letras. Eu consigo manter eles articulando a letra da música e tudo mais, então isso para mim não interessa, eu quero a letra da música por causa da articulação. Olha.
Quando eles perderem a letra da música e não conseguem mais ler, mas eles têm ainda a melodia, ainda ficou, que é a música mais pura, né? Que é só a melodia, sem a letra. E quando eles fazem na letra, então nós vamos começar a cantar articulando. Vamos cantar pá, 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 tum, tum, tum. E aí eu vou mexendo essa musculatura de acordo com o que eu vejo a necessidade. E continua a respiração, e ele ou ela continua engolindo, continua falando, né? Não fala nada com nada, mas eu falo as coisas e eu interajo na mesma falação. E assim a emoção está ali, porque eu sempre tenho orientado os cuidadores de pessoas com Alzheimer, tanto familiar como profissional. A pessoa com Alzheimer, ela entrou num labirinto e ela não tem mais opção de sair. Né? Ela vai procurar sair desse labirinto até o último dia da vida. E aí você, como cuidador, o que você pode fazer? Você pode cuidar de si mesmo para que você seja a companhia mais incrível dentro de um labirinto. Porque você tem a opção de sair, de se cuidar. Essa pessoa não tem, mas você tem. E às vezes eu vejo, né, a porcentagem altíssima de cuidadores de pessoas com Alzheimer, com depressão, que é uma outra coisa que eu atendo também. Familiares também, né? É porque infidelidade em amor a essa pessoa, o cuidador também passa a não mais se cuidar. Não tem mais alegria, porque realmente demanda muito. É muito desgaste emocional, físico, atenção, foco, atenção o tempo todo, né? Mônica, eu tô emocionada, assim, com o teu trabalho maravilhoso, o teu carinho, o teu cuidado, sobretudo com a família, com esses cuidadores também, como você falou, não é fácil, né? Mas é a gente ter esse olhar realmente para o nosso autocuidado, para a gente poder melhor cuidar do outro, né? Para encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente da importância desse trabalho maravilhoso que você desenvolve. Então, eu vou deixar cantando. Ah, meu Deus, eu vou chorar mais ainda. Uma música que eu sempre digo que poderia ser uma composição de um psicoterapeuta, mas é de Milton Nascimento. Que lindo! Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Ela vai ao infinito, ela ama todos nós. Pois há momentos em que a voz não vai. Eu não sei se é quando triste ou se quando solteiro. Eu só sei que há momentos que se casa com canção de fazer tal casamento. Vive a minha profissão. Muito bem, querida. Falamos com a Mônica Zimpel, ela que é musicoterapeuta, muito feliz por você estar aqui conosco, nos dar de presente a sua profissão, falar também da beleza que é esse trabalho que você desenvolve. Querida, Deus abençoe cada vez mais a sua vida, viu? Muito, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, muito honrada pelo convite, que a gente continue, né, através desse nosso trabalho, também de comunicação, plantar semente de saúde, de felicidade, de alegria, porque no final das contas, o fim é melhor do que o começo, de todas as coisas. Exatamente, o fim é melhor que o começo. Muita gratidão, meu amor. Um beijo para você, viu? Fica com Deus. Beijo a todos. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.
Gente, vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, quanta emoção! Não há como não emocionar com um trabalho tão maravilhoso quanto o seu, Mônica. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada, o seu sim aqui ao nosso programa Viver com Fé e Saúde. Deus abençoe cada vez mais a sua vida, o seu sacerdócio. Muito obrigada mesmo. Com certeza você acolheu e orientou muitas famílias hoje nesse programa, então muito obrigada. E você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando, você também pode fazer o nosso programa. Você pode ligar no 3349-1015 ou também no 993470532 e deixar sugestões de pauta. Nesses mesmos números, vocês também podem deixar pedido de oração para os programas oracionais, programas maravilhosos, cheios de fé, né, gente, que nos fortalece, sobretudo em nossa caminhada. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana. Até o próximo Viver com Fé e Saúde e salve Maria Imaculada.